Boa tarde a todos. Hoje a gente vai apresentar o webinar Doing Business em Colômbia, partindo do panorama geral, aspectos societários e aspectos laborais, ou seja, a gente vai passar informações gerais sobre a Colômbia, divisão territorial de negócios, os aspectos societários específicos, cada empresa, a responsabilidade dessas empresas para com os sócios e os aspectos laborais, ou seja, as relações de trabalho na Colômbia. Deixa o meu e-mail de contato, qualquer pergunta específica, a gente fica disponível aí para responder e sempre contando com o apoio de advogados na Colômbia que tratarão de auxiliar em questões mais complexas. Esse ano, o panorama geral, população da Colômbia, 50 milhões e 720 mil habitantes, censo de 2020, PIB estimado de 323 bi dólares, né? PIB per capita 14 mil dólares, a renda per capita 8 mil dólares, né? A gente observa uma redução durante o período da pandemia natural em todos os países aqui que ocorreram no Mercosul. A moeda é o peso colombiano, é o COP, a cotação pelo real seria 0,0014 centavos de real, e o PIB seria e o índice de desenvolvimento humano, ele estaria no 69º lugar, considerado alto. Fronteira com a Venezuela e Brasil ao leste, ao sul, Equador e Peru. A Colômbia é uma democracia presidencialista representativa, ou seja, o presidente é eleito através do voto direto, ele é ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo. O Congresso é bicameral, ou seja, no caso da Colômbia, existe o Senado e também a Câmara de Deputados, diferente de questões como a gente viu anteriormente do Equador e do Peru, onde seria unicameral. No caso da Colômbia, o modelo é parecido com o que temos aqui no Brasil. A Constituição é de 1991 e o presidente atual é o Ivan Duque. A divisão é semelhante no setor de negócios dos portos, né? Santa Marta, Barranquilla, Cartagena e Buenaventura, seria de hidrocarbonetos, carvão, carga geral e passageiros. A Barranquilla, hidrocarboneto, carvão, carga em geral e pesca. Cartagena, hidrocarboneto, carvão, carga geral e pesca. E Buenaventura, mesma coisa. Aqui um pouco da divisão populacional. Região de Barranquilla, 1.228.271 habitantes, é um porto marítimo multifuncional e fluvial. Medellín seria de 2.520.000 habitantes, representa 15,2% do PIB nacional. Bogotá, que seria a capital, 8.180.000 habitantes, representa 22% do PIB nacional. E, por último, Cali, 2.420.000 habitantes, cidade principal mais próxima de Buenaventura, que seria esse último porto, que seria o maior porto também, o município na Colômbia. Falando sobre os aspectos societários, as formas de se estabelecer na Colômbia como investidor. Então, você teria o caminho de abrir uma sociedade na Colômbia ou abrir uma sucursal da sua sociedade. E as figuras societárias semelhantes com as que temos no Brasil. Aqui no Brasil, por conta do tamanho do país e a complexidade da normativa jurídica necessária para administrar tantos estados, a gente possui mais figuras de sociedade. Eles têm um número mais enxuto. Aqui, a primeira dela é a sociedade limitada, mínimo 2 sócios até 25, eles não têm a figura da sociedade limitada unipessoal, ou também a IRELI, como a gente possui aqui no Brasil. Os órgãos sociais obrigatório seria a Assembleia de Membros, responsabilidade
limitada à contribuição de capital, com exceção de obrigações trabalhistas e fiscais. Aqui no Brasil, a gente pode ter a impressão que é diferente com base na lei, mas se a gente olhar para a jurisprudência, a gente entende que, na prática, as dívidas tributárias, as dívidas fiscais e as dívidas de origem trabalhista, por conta do caráter alimentício das verbas trabalhistas, elas podem adentrar nos bens dos sócios. A Constituição é através de escritura pública. Sociedade anônima, a SA, acionista mínimo 5, órgãos sociais obrigatórios, Assembleia Geral e o Conselho de Administração. A responsabilidade seria o valor das contribuições desse capital. A constituição da SA seria por escritura pública também. Pagamento de capital, 50%, seria o que a gente chama de subscrição, né? Seria 50% na constituição dessa empresa. E é obrigatório, no caso da SA, a figura de um revisor oficial de contas. E, por último, sociedade por ações simplificadas, no mínimo um acionista, órgãos sociais obrigatórios, assembleia de membros e opcional o conselho de administração. A responsabilidade do sócio, ou seja, o quanto que você responde pelos patrimônios, seria adstrito às contribuições do capital. A Constituição, ela pode ser por documento privado, ao contrário das outras duas figuras, e o pagamento do capital, que seria a integralização, seria em até 2 anos. Aqui um processo de Constituição, fluxograma, elaboração do documento de Constituição, que seria o estatuto ou o contrato social, como a gente conhece aqui, a inscrição no registro mercantil, em seguida, a obtenção do registro único tributário, que seria o que equivale ao nosso CNPJ, a abertura da conta bancária, aí a gente possui essa resolução de facturação, que seria a autorização, e por último, a permissão para faturar eletronicamente. E aqui no caso da constituição de uma sucursal, que a sucursal seria, você possui a sociedade aqui no Brasil, você que abriu uma filial de sociedade na Colômbia. Então, diretoria aprova a incorporação, ata da diretoria se leva à escritura pública, apostilamento pelo meio do protocolo de raia desse documento, a escritura pública do Brasil se eleva à escritura pública na Colômbia, ocorre a inscrição no registro mercantil, no caso, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teria a JUSESP, em outros estados, as juntas comerciais, a inscrição no registro único tributário ante la DIAN, né, que seria o órgão responsável, e a habilitação de faturamento perante a DIAN, e, por último, a permissão para faturar eletronicamente, como no caso das figuras societárias. Algumas das responsabilidades básicas, a gente sabe que existem diversas com base em todo o ordenamento jurídico, mas as que, a princípio, vão chamar atenção, seria manter a contabilidade de fechamento até 31 de dezembro de cada ano, renovar sempre esse registro mercantil e reportar a situação financeira à Superintendência de Empresas, que seria como se fosse a Receita Federal, no caso da Colômbia. Entrando agora nos aspectos laborais, o que seria o vínculo empregatício na Colômbia. Aqui eu deixo uma expressão aqui em espanhol, que seria contrato realidade. O que seria isso? O contrato realidade, ele seria o que a gente conhece aqui no Brasil como supremacia dos fatos sobre a norma, supremacia da realidade sobre a forma, ou seja, o que importa seria o relacionamento real entre empregador e empregado. Não importa que você registrou essa pessoa como PJ, sendo que na prática tem todos os requisitos de vínculo empregatício, ou seja, ele é subordinado, ele tem austeridade, ele tem essa remuneração fixa, ele atende horários, bate ponto. Muitos casos, esse funcionário recebe o crachá da empresa, em muitos casos, esse funcionário tem um gerente, responde diretamente a esse gerente, recebe o nome de um cargo que já dá a entender uma questão de subordinação. Nesse caso, não adianta ele estar assinando como PJ, porque em uma eventual ação trabalhista vai ser possível reconhecer o vínculo empregatício. A mesma questão é na Colômbia. Então, é o contrato realidade, ou seja, não importa como que você acordou verbalmente ou através de um instrumento público ou privado,
o que importa é como que está ocorrendo essa situação de trabalho. Então, aqui a gente coloca três requisitos dessa figura de vínculo empregatício. Aqui no Brasil a gente possui, mas aqui a gente já dá falta da austeridade, por exemplo, que é o fato de você não poder trabalhar para você mesmo aqui no Brasil. Então, aqui eles têm a pessoalidade, que seria a prestação pessoal de serviço. Eu não posso mandar o José trabalhar no meu lugar, eu preciso ir diretamente e para conseguir constituir esse vínculo de trabalho. Segundo seria a subordinação ou dependência, ou seja, você responde a um superior hierárquico que ele indica suas decisões, você não tem autonomia de decisão no seu trabalho, né? Eu sei que pode parecer confuso com a figura de um cliente, mas o cliente você ainda tem a opção de dispensar um serviço específico, né? Ou uma questão específica, ou repartir esse trabalho com outro profissional. No caso, quando você trabalha de fato, tem a carteira registrada, você é subordinado às demandas do seu chefe, né? E por último, seria a onerosidade, ou seja, a contraprestação direta não inclui o que seriam os trabalhos voluntários. Não possui número máximo de trabalhadores, participação em vendas anuais não se aplica, como ocorre em outros países aqui do Mercosul, descanso obrigatório 24 horas, e as férias seriam de 15 dias úteis. O salário mínimo em vigor, aproximadamente, $265, né? Seriam 980 mil pesos colombianos. Assistência de transporte, aproximadamente $31. E direitos certos e indiscutíveis seriam salários e benefícios sociais, que a gente vai tratar um pouco mais para frente. As prestações sociais, os desligamentos e os juros sobre o desligamento. Seria um salário para cada ano de serviço, ou proporcional, no caso de menos, juros de 12% sobre a indenização. Prêmio legal, um salário que é entregue 50% em junho e 50% em dezembro. E essa dotação, por que eu coloco em parênteses? Porque a tradução direta seria doação, e na verdade é um fornecimento obrigatório, que seria de roupas de trabalho e uniforme. Os tipos de salário, seria um salário ordinário, que é gerado pelo serviço prestado, periodicamente, além de remuneração recebida, o empregado tem direito ao pagamento de benefícios sociais e férias que são legalmente concedidos pelo empregador, e o salário integral deve ser de 10 salários mínimos mensais, mais componente de benefícios que, no mínimo, deve ser 30% do valor anterior. O salário mínimo integral é onde é considerado que já está incluso no valor total benefício sobre taxas e outros benefícios, ou seja, uma figura em que você paga, você delega os benefícios, né? Outras divisões aqui, o que seria aproximadamente esse salário integral. O salário pode ser, nesse tipo de salário, pago em espécie, até 50% da remuneração pode ser paga em espécie, em dinheiro vivo, e também tem essa obrigação de fornecer alimentação, acomodação e roupas, mesma questão que no Brasil. Aqui, alguns dos encargos, seguro social e parafiscais, né? A pensão, a tarifa é 16%, a empresa arca com 12%, o trabalhador com 4%. A tarifa de saúde, os encargos de saúde, 12,5%, essa divisão de empresa e trabalhador, Fundo Solidariedade, 1 a 2%, não se aplica à empresa, se aplica ao trabalhador apenas. Os riscos de trabalho, que seria a mutualidade, seria uma espécie de seguro. Tarifa 0,34% até 8,7%, o empregador arca com a totalidade, o trabalhador não arca com essa parcela, e as paras fiscais, 9%, apenas a empresa arca com essa parcela. Os tipos de contratos de trabalho, término, ou seja, o fim definido, é se inferior a 1 ano, prorroga até 3 períodos iguais, depois prorroga por mais 1 ano, inferior,
Se inferior a 3 anos, pode ter o tempo indefinido, ou seja, ele se prorroga pelo tempo quanto as partes acharem interessante. O contrato também pode ser por duração e serviço contratado, e período de prova de 2 meses, ou 1/5 da duração do contrato. Aqui seriam as indenizações, o valor médio de indenização, né? Se menor que 10 salários mínimos, primeiro ano, 30 dias, os seguintes anos, 20 dias, proporcionalmente ao período trabalhado. Se salário superior a 10 salários mínimos, o primeiro ano seria 20 dias, o seguinte, 15 dias, proporcionalmente ao período trabalhado. No caso da contratação de estrangeiros, desde 1º de janeiro de 2011, não existe limite para a contratação de estrangeiros para trabalhar na Colômbia. Diversos países no Mercosul apresentam essa limitação, e nesse caso você tem um teto de trabalhadores que você pode enviar do Brasil para trabalhar na Colômbia, trabalhar nesse país, no caso. Na Colômbia não existe essa exigência mais, desde 2011. Essa divisão aqui sobre teletrabalho e trabalho remoto, ela é recente, por conta do avanço da pandemia. Existe essa figura específica do trabalho remoto. O teletrabalho é regulado por uma lei de 2008, um decreto-lei de 2012, que seria uma forma de organização laboral que consiste no desempenho de atividades remuneradas fora do lugar de trabalho, por ao menos 2 dias, utilizando tecnologia de informação como suporte. O acordo deve ser expresso e por escrito, registro dos referidos trabalhadores é obrigatório, deverá ser providenciado equipamento, conexão e energia, e posto de trabalho de acordo com os programas do Sistema de Gestão de Seguridade e Saúde no Trabalho, né, que seria o home office clássico, né, nesse caso. Ou então um trabalho exercido fora desse QG, né. O trabalho remoto, que é essa figura atualmente não está regulado e se administra através de diretrizes do Ministério do Trabalho em razão da atual emergência de saúde. Essa figura se aplica durante a pandemia e não existe obrigação para empresas relacionadas com ferramentas e postos de trabalho. Então, foi uma figura emergencial prevista pelo Ministério do Trabalho da Colômbia para atender essa questão da pandemia. Então, é isso. Gostaria de agradecer a CCX, Conselho Brasileiro das Empresas Comerciais, Importadoras e Importadoras, a Câmara de Comércio Paulista Chilena, que fez o convite para a gente apresentar hoje, e Monte Group Legal Consulting, que é o coletivo de advogados presente em todos esses países, ao fim do qual eu faço parte. Ok? Muito obrigado. Eventuais dúvidas, estou disponível para contato, também sempre contando com a ajuda dos colaboradores de todos esses países. Ok? Até mais. Boa tarde a todos.